Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Reis, capítulo 11. Lembrei daquele episódio de Amy Sheldon, o diversão com bandeiras. 1 Reis, capítulo 11. A gente vai ler dos versículos 1 ao 13. 1 Reis, capítulo 11. Vamos ler dos versículos 1 ao 13. Todo mundo achou? Amém? A palavra do Senhor diz assim: o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha do faraó. Eram mulheres moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e hititas. Elas eram das nações a respeito das quais o Senhor tinha dito aos israelitas: vocês não poderão tomar mulheres dentre essas nações, porque elas os farão desviar-se para seguir os seus deuses. No entanto, Salomão apegou-se amorosamente a elas. Casou com 700 princesas e 300 concubinas, e as suas mulheres o levaram a desviar-se. À medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses, e o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus, como fora o coração do seu pai Davi. Ele seguiu Astarote, a deusa dos sidônios, e Moloque, o repugnante deus dos amonitas. Dessa forma, Salomão fez o que o Senhor reprova. Não seguiu completamente o Senhor, como seu pai Davi. No monte que fica a leste de Jerusalém, Salomão construiu um altar para Camus, o repugnante deus de Moabe, e para Moloque, o repugnante deus dos amonitas. Também fez altares para os deuses de todas as outras mulheres estrangeiras que queimavam incenso e ofereciam sacrifícios a eles. O Senhor irou-se contra Salomão por ter se desviado do Senhor, o Deus de Israel, que lhe havia aparecido 2 vezes. Embora ele tivesse proibido Salomão de seguir outros deuses, Salomão não lhe obedeceu. Então o Senhor lhe disse: já que essa é a sua atitude, e você não obedeceu à minha aliança e aos meus decretos, os quais lhe ordenei, certamente lhe tirarei o reino e o darei a um dos seus servos. No entanto, por amor a Davi, seu pai, não farei isso enquanto você viver. Eu o tirarei da mão do seu filho, mas não tirarei dele o reino inteiro. Eu lhe darei uma tribo por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi. Amém? Vamos orar um instante, feche seus olhos. Espírito Santo, nessa manhã nós queremos, Senhor, e pedimos ao Senhor mais uma vez que fale conosco, que nos conduza, Senhor, nesse culto, que nos conduza, continue a nos conduzir, Senhor, na adoração a Ti, que nesse momento a nossa atenção, o nosso coração esteja totalmente no Senhor, para que nós possamos receber com atenção, com alegria, com grande interesse aquilo que o Senhor tem para falar conosco nessa manhã. É isso que nós te pedimos, Espírito Santo. Nos transforma, nos muda, nos leva ao arrependimento e nos torne cada vez mais parecidos com Jesus. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus te pedimos, Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Se assente no seu lugar, por favor, fique à vontade. Se quiser pegar um pouquinho de água para beber. Glória a Deus. Irmãos, o título da mensagem dessa manhã é bem irônico. O título da mensagem é O Mais Sábio dos Tolos. Nós vamos falar um pouquinho sobre Salomão, o mais sábio dos tolos. Quem não conhece a história de Salomão, não sabe que Salomão é filho de Davi, o rei escolhido por Deus para reinar, governar sobre Israel. Davi é um rei como nenhum
Não teve nenhum outro rei como Davi na história de Israel, né? Tanto que a palavra o chama de homem segundo o coração de Deus. Davi é um homem que não era perfeito, assim como cada um de nós não somos perfeitos. Ele era pecador, e a Bíblia faz questão sempre de enfatizar os pecados de Davi. Quando ele errava, havia sobre ele consequências, havia sobre ele julgamento de Deus. Mas uma coisa muito marcante na vida de Davi era o arrependimento. Davi era rápido em se arrepender. Davi ele não ficava debatendo com o Senhor, questionando o Senhor quando o Senhor disciplinava, quando o Senhor corrigia. Muito pelo contrário, Davi ele sempre se arrependia dos erros que cometia. Ele errava, mas sempre se arrependia. E isso faz com que a palavra de Deus declare isso, né? O homem segundo o coração de Deus. E outra coisa, além desse arrependimento de Davi, existe uma coisa que não existiu em nenhum outro rei, como aconteceu com Davi. Ele nunca adorou outro Deus. Somente o Deus de Israel, somente o nosso Deus, foi o único Deus de Davi. Ele nunca se rendeu, serviu a outros deuses. Disso ninguém pode contestar. Por isso que a palavra de Deus faz sempre questão de enfatizar, e o próprio Senhor faz questão de enfatizar a fidelidade de Davi, o homem segundo o coração de Deus. Salomão é filho desse rei, é filho desse homem. E uma das coisas que Salomão, ele, logo ao começar a reinar, no início do seu reinado, Deus aparece a Salomão e pergunta a Salomão: o que você quer? Me peça qualquer coisa e eu lhe darei. E a Bíblia diz que Salomão ele pede entendimento, pede sabedoria, pede uma capacidade, uma compreensão para que ele pudesse governar toda a nação. E isso é uma coisa maravilhosa, a gente se admira com isso, né? Porque a Bíblia já diz que Salomão era um homem sábio, e ele vai diante do Senhor e pede ainda mais sabedoria, compreensão, capacidade para poder governar, porque ele entendia que ele não era capaz de governar a nação sozinho, ele precisava do Senhor. Então a história de Salomão, irmãos, começa assim. E o reino de Salomão, ele é o maior reino de todos. Maior ainda do que foi o reino de Davi. O reino de Salomão, ele é sublime. Ele não havia mais guerras, porque Davi havia destruído todos os inimigos, havia feito paz com os que estavam ao redor. Então estava tudo tranquilo para Salomão governar. Salomão recebe o reino de Israel totalmente edificado, totalmente em paz, em segurança, sem problema nenhum e muito rico. Então Salomão ele governa aí e ele tem um dos reinos maiores de toda a história de Israel. Ninguém teve um reino como Salomão teve. Então, além de ser considerado o homem mais sábio, né, da Bíblia, por muitas pessoas, ele também teve o maior reino, né, da história de Israel. Além disso, irmãos, a gente vai ver que Salomão ele conseguiu construir o templo de Deus, que era algo que surgiu no coração do rei Davi. Mas Deus não permite que Davi faça essa obra. Deus fala que não seria ele que iria construir, mas que seria o seu filho, né? Então Salomão vai lá e ele vai edificar o templo do Senhor. Até então, Deus ele habitava nas tendas. Deus habitava em tendas, né? Desde lá de Moisés com o tabernáculo, depois começou a habitar em tendas, ali a Arca da Aliança. E era assim que a presença de Deus se manifestava, nas tendas. E a Bíblia vai dizer que Davi olha para isso, né? Na história, Davi olha para isso e diz: não está certo. Como é que eu estou no bem bom e Deus está em tendas, né? Ele tem essa compreensão pequena a respeito de Deus, né? Como se Deus habitasse em tendas. Não, Deus manifestava a sua glória ali. Mas a própria palavra fala que a terra é o estrado dos seus pés, né? Deus governa todas as coisas e não tem um lugar onde ele mora. Deus está em todo lugar, ele é onipresente. E essa é uma realidade que Davi não entende. Ele fala: não, eu vou construir uma casa para o meu Deus, né? E aí Deus chega para Davi e fala: não, como é que você vai construir uma casa para mim? Você não está entendendo, né? E ali Deus explica para Davi e fala: olha, mas você entendeu bem algo?
eu vou deixar, não que você construa o meu templo, mas o seu filho vai construir. E a palavra mostra que Salomão, ele é o responsável por edificar o templo do Senhor, onde o próprio Deus disse: ali eu vou colocar o meu nome, ali eu vou colocar a minha presença, as pessoas virão a este lugar para adorar. Irmãos, e a Bíblia vai dizer que Salomão edifica esse templo em 13 anos. Não, 7 anos. 13 anos foi o palácio dele. 7 anos para edificar o templo de Deus. E a Bíblia vai dizer que o templo era magnífico. O templo era sublime, era algo assim maravilhoso, poderoso. E glória a Deus por isso. Esse é o reinado de Salomão. Quando a gente lê a história de Salomão, a gente chega a se impressionar e fala: meu Deus, que homem, né? Que rei, que grande monarca. Mas a palavra, irmãos, ela, como sempre, faz questão de sempre enfatizar os erros dos homens, os erros dos homens que são pecadores. E a Bíblia vai dizer aqui no capítulo 11, que nós acabamos de ler, no versículo 6, que é o versículo que mais me marcou, que Salomão não seguiu completamente o Senhor. Na versão NAA, que é a Nova Almeida Atualizada, que foi a versão que eu li na minha casa, me marcou mais ainda, porque diz que Salomão não perseverou em seguir o Senhor. Você pode repetir comigo essas palavras? Salomão não perseverou em seguir o Senhor. Irmãos, quando eu li isso na minha casa, eu estremeci por dentro. Eu senti um temor muito grande ao ler essas palavras na Bíblia. Foi essa semana, no começo dessa semana. E eu falei: meu Deus, o homem mais sábio de toda a terra. A Bíblia vai dizer que não tinha homem sábio como Salomão. E a Bíblia diz que no final do seu governo, no final dos seus dias, ele não perseverou em seguir o Senhor. A gente, irmãos, enfatiza muitas vezes a forma como as coisas devem começar. Mas a gente não pode se esquecer sobre como deve ser a forma em que elas vão terminar. Porque como se termina é tão importante quanto se começa. E eu diria, é ainda mais importante. Porque muitos podem começar mal, mas que terminem bem. O que não dá é para começar bem e terminar mal. Assim como Salomão. Por isso que ele é o mais sábio de todos os tolos. E vocês vão começar a perceber nesse capítulo como é verdade. Como ele foi o mais sábio de todos os tolos. Irmãos, a palavra de Deus diz que Salomão se desviou para servir outros deuses. No versículo 4 vai dizer que, olha que interessante no versículo 4, ele já não era totalmente dedicado ao Senhor. Salomão já não era totalmente dedicado ao Senhor. Isso me lembra as palavras do Senhor Jesus, ao declarar que ninguém pode servir a dois senhores. Pois amará um e odiará o outro, se devotará a um e desprezará o outro. É isso que acontece com Salomão. Salomão, ele não amou completamente o Senhor, não se dedicou totalmente ao Senhor. O coração dele agora estava desviado. E a Bíblia faz questão de sempre enfatizar o seguinte: Salomão não foi fiel como havia sido seu pai Davi. Salomão não foi completamente dedicado ao Senhor como foi seu pai Davi. Isso nos mostra, irmãos, que embora Salomão fosse o mais sábio de todos os homens, ele não foi completamente dedicado ao Senhor. E isso faz com que você pense: se Salomão não foi totalmente dedicado ao Senhor, o que vai fazer com que eu seja, pastor? Se Salomão, que era o mais sábio, não foi completamente dedicado ao Senhor, se Salomão, que era o mais sábio, não perseverou em seguir o Senhor, o que vai fazer com que eu permaneça, com que eu persevere, com que eu seja completamente... Pastor, é impossível. Mas a Bíblia sempre faz questão de mostrar que é possível sim. Olha Davi, o tempo todo ela faz questão de mostrar, mas Davi sim, foi totalmente dedicado ao Senhor. Mas Davi sim, foi inteiramente dedicado ao Senhor. Davi sim perseverou em seguir o Senhor.
Então a Bíblia não está dizendo que é impossível. Não coloque isso como uma barreira para você seguir o Senhor, para você perseverar e continuar seguindo o Senhor. Pastor, mas Salomão? Pois é, mas a Bíblia enfatiza. E Davi? Davi seguiu o Senhor. E não só Davi, a gente vai ver isso mais adiante. A minha pergunta, irmãos, quando eu estava lendo essa palavra, quando eu estava lendo essa história, foi: o que leva? O que levou o homem mais sábio a se desviar do Senhor? Porque tem uma coisa que a gente pede ao Senhor, é sabedoria, né? A gente pede diariamente sabedoria ao Senhor, porque nós reconhecemos que somos debilitados de sabedoria. Nós precisamos de sabedoria. E a Bíblia incentiva isso. A Bíblia incentiva a gente pedir sabedoria, porque Deus dá livremente a todos que pedem querendo sabedoria. Aquele que pede só por pedir e não sabe se quer, não. Mas aquele que pede sem duvidar, o Senhor concede sabedoria. A Bíblia insiste com que você busque sabedoria. E a minha pergunta é: o que é que faz um homem como ele, tão sábio, se desviar do Senhor? E aí eu queria pensar com vocês quais os motivos. Porque quando a gente faz uma pergunta, automaticamente você começa a produzir respostas. E você começa a pensar logo no começo do capítulo, que diz: pastor, o versículo 1 vai dizer o seguinte, que Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó. Essas mulheres que eram de outras nações. Versículo 2 vai dizer: essas que eram de outras nações são as quais o Senhor tinha dito que não deveriam tomar mulheres para casar, que fossem de outras nações. O Senhor já havia dito, pastor, que não deveria se casar com outras mulheres. Então o motivo que faz com que o homem se desvie do Senhor, que o homem mais sábio se desvie do Senhor, são as mulheres, e principalmente as mulheres pecadoras. Não foi necessariamente as mulheres estrangeiras que fizeram desvio. Mas pastor, a Bíblia diz exatamente isso. A Bíblia diz que à medida que Salomão foi envelhecendo, versículo 4, as suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses, e o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor. Irmãos, entendam, eu concordo com você que sim, as más companhias corrompem os bons costumes. Eu concordo com você que sim, a Bíblia está dizendo que as mulheres o induziram, as mulheres estrangeiras o induziram a adorar os outros deuses. Eu concordo com você, sim, não é zero parcela de culpa. Existe sim ali a parcela de culpa daquelas mulheres que acabaram conduzindo Salomão a se desviar. Mas e se a gente pensar um pouquinho mais profundo? Nas duas vezes que Deus aparece a Salomão, Deus declara: se você permanecer fiel a mim e não se desviar para adorar outros deuses e obedecer a minha lei, aí vai acontecer isso, aquilo, aquilo outro. Nas duas vezes que o Senhor aparece a Salomão, existe ali claramente a advertência para ele não desobedecer, para ele não se desviar. Então, mais profundo do que as mulheres terem o induzido a pecar, está ainda a desobediência ao Senhor. Está ainda lá, mais profundo ainda, a desobediência ao Senhor. A Bíblia vai dizer que Salomão, no versículo, deixa eu ver aqui, que Salomão se recusou em seguir o Senhor. Como é que diz? Versículo 2, versículo 3, versículo 4. Se você encontrar, você me mostra aí, viu? Daqui a pouco eu acho. Mas a Bíblia diz que Salomão se recusou em obedecer ao Senhor. Está aí, gente. Versículo 10. Está vendo? Eu falei que estava aí. Embora Deus tivesse proibido Salomão de seguir outros deuses, Salomão não lhe obedeceu. O que a gente percebe, irmãos, é que a gente tem uma tendência a colocar a culpa no outro. Lembra de onde isso? Lembra de onde? Do Éden. Né? Adão, onde está você? Né?
O que foi que aconteceu? Não, a mulher que o Senhor me deu fez isso e aquilo outro comigo. O ser humano tem a tendência a colocar a culpa no outro. Tem a tendência a terceirizar o problema do seu coração. Então, sim, eu concordo que as mulheres induziram sim Salomão a pecar, mas esse não foi o principal problema. Esse não foi o principal motivo que levou Salomão a se desviar do Senhor. Porque nós estamos caminhando e nós já percebemos aí uma desobediência intencional de Salomão contra a seguir o Senhor, contra a obedecer o Senhor. Irmãos, não foi apenas uma vez que Deus advertiu Salomão. Deus aparece a Salomão 2 vezes. E nas 2 vezes adverte Salomão para que ele não se desviasse para outros deuses, para que ele não desobedecesse as palavras do Senhor. E Salomão, de maneira intencional, não lhe obedece. Isso mostra, irmãos, que quando a gente estuda, por exemplo, o Éden, né, e eu já falei isso aqui, a gente às vezes ensina as crianças o que aconteceu no Éden. Olha, ali Adão e Eva desobedeceram ao Senhor, né? E a gente coloca o pecado original como se fosse uma desobediência, igual a quando você fala para o seu filho não colocar o dedo na tomada e ele vai e coloca. Ou então, não derruba esse vaso, ele vai e derruba. Essas desobediências não estão no mesmo nível, porque a desobediência que acontece no Éden é uma rebelião. Mostra um coração que se inclinou totalmente contra o Senhor. Não é somente vou desobedecer, não. Foi algo bem sério. Então a gente precisa explicar para as crianças que a desobediência do Éden não foi uma desobediência apenas, foi uma rebelião. Adão e Eva levantaram uma bandeira dizendo: independência ou morte. E aconteceu, realmente, morte. Porque Deus já havia advertido: se comer, certamente morrerá. E hoje nós estamos vivendo essa humanidade assim, desse jeito, lá por causa de Adão e Eva. Por causa de uma rebelião. E aqui nós vemos o coração do ser humano. Mesmo no homem mais sábio, ainda assim é um coração rebelde. É um coração que vai desobedecer ao Senhor, vai adorar outros deuses. E olha só, a gente pode pensar: mas pastor, foi somente aí que Salomão desobedeceu, foi uma desobediência só. A palavra nos capítulos anteriores vai mostrando que Salomão, nesse mesmo capítulo também, adquiriu muitas mulheres, não foi? A Bíblia vai dizer que ele teve 700 mulheres e 300 concubinas. E a lei do Senhor, lá em Números, em Deuteronômio, vai dizer que o rei não podia multiplicar esposas. Está lá, Deuteronômio, Números. Mas Salomão, quero. A Bíblia diz que o rei não podia multiplicar riquezas, buscar de maneira excessiva riquezas. E Salomão faz o quê? Quero. Para você ter ideia do esbanjar de riqueza de Salomão, ele tinha tanto ouro, tanta prata, que a prata nem era considerada de valor naquela época. Tamanho era a quantidade de ouro. E a Bíblia vai dizer que Salomão pede para construir, para fazerem escudos de madeira nobre e ainda cobrir de ouro, para que esses escudos eles não seriam utilizados na batalha, porque não tinha batalha. Estava em paz. Era somente para ocasiões, comemorações reais. Somente para luxar. Somente para ostentar. A ostentação não é recente, não. A ostentação vem lá de trás. E a lei do Senhor diz: não multiplique riquezas. A lei do Senhor também havia dito: não volte para o Egito para comprar cavalos, porque vocês saíram de lá, eu libertei vocês de lá, vocês estavam escravos lá, não voltem para o Egito. O que é que Salomão faz? Volta para o Egito para comprar cavalos. Então, o coração
rebelde de Salomão já vinha desobedecendo ao Senhor. Isso nos mostra que quando a queda do ser humano acontece, ela não acontece do nada. Não. Eita, escorreguei na casca da banana. Eita, vacilei. Não. Já vem no caminhar. A vida e a história de Salomão nos mostra que ele já vinha errando, ele já vinha desobedecendo, ele já vinha se voltando contra o Senhor. Isso aqui é um alerta para a gente. É um alerta porque a queda, ela não acontece de repente, ela vem de maneira parcelada. Só que as parcelas vão aumentando de valor. E a Bíblia diz que chega ao ponto de Salomão adorar outros deuses, irmãos. E o pior é que esses deuses que ele vai adorar envolviam práticas repugnantes. Por exemplo, esse deus Moloque aqui é um dos deuses que a história vai dizer que era às vezes acontecia a prática de sacrifício de crianças a esse deus. E Salomão vai fazer questão de construir altares para esses deuses. Ele não só vai adorar, ele vai fazer questão de construir altares, porque as minhas esposas querem. As minhas esposas querem oferecer adoração aos seus deuses, então eu vou não somente construir o altar, mas eu vou lá também adorar. Mostrando ali a total perdição de Salomão. Mas e se a gente for mais profundo? E se a gente pensar na pergunta ainda, por que Salomão se desviou do Senhor? Por que o homem mais sábio de toda a terra se desviou do Senhor? Se não foi principalmente as mulheres, pastor, estrangeiras, se não foi a desobediência principalmente, o que é que foi então? Mais profundo ainda do que isso, irmãos. Foi o pecado. Poxa, pastor, só isso? Tudo isso. Porque eu queria que você visse comigo uma comparação do início do reinado de Salomão e desse momento aqui, que a gente olhasse 1 Reis capítulo 3, versículo 3, que mostra o início do reinado de Salomão. Essas palavras também doeram no meu coração quando eu li. 1 Reis 3 vai dizer que Salomão amava o Senhor, pois andava de acordo com os decretos de seu pai Davi. 1 Reis 11:1. O rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras. Olha a comparação que o autor de 1 Reis faz questão de fazer. O início da caminhada. Salomão amava ao Senhor, pois seguia os decretos que o seu pai Davi seguiu. Final da caminhada, o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras. Irmãos, isso mostra o pecado no coração de Salomão, como ele vai enfraquecendo determinado amor que ele tinha pelo Senhor. O pecado enfraquece o amor pelo Senhor. Não há como, irmãos, a gente dizer que ama o Senhor e a gente vive no pecado. Não tem como. Não tem como a gente dizer que adora o Senhor e vive para o Senhor se a gente vive no pecado. Não tem como. A história de Salomão nos mostra isso. Ele começa amando o Senhor, mas à medida que o tempo passa, ele começa a amar outras coisas. O pecado, ele vai enfraquecendo. Por isso que eu digo que Salomão, ele podia até ser o mais sábio de toda a terra. Mas e se toda a terra for cheia de tolos? Então ele é o mais sábio de todos os tolos. Porque, irmãos, somente um tolo para abandonar o Senhor. Somente um tolo para deixar de amar o Senhor, para amar outros deuses. Somente um tolo para deixar de seguir ao Senhor, para seguir outros deuses. Somente um tolo. E Salomão foi o rei deles, foi o mais sábio deles. A humanidade, irmãos, ela tende sempre a se desviar do Senhor. Tende sempre a querer seguir os seus próprios caminhos. E quais as consequências disso?
Quais as consequências da idolatria de Salomão? A gente pode pensar, não aconteceu nada. Aconteceu. A palavra, a gente acabou de ler aqui. O Senhor se irou contra Salomão e disse que ia retirar dele o reino agora. Mas por amor ao seu servo Davi, ainda deixaria uma tribo para o descendente de Salomão governar. Por amor a quem? A Davi, aquele que seguiu inteiramente o Senhor. A única misericórdia que Salomão recebeu, irmãos, não foi por causa dele mesmo, foi por causa de Davi. Um homem que seguiu inteiramente ao Senhor, um homem que foi fiel ao Senhor, um homem que amou realmente o Senhor mais do que o pecado. A história vai mostrar que essa idolatria de Salomão, essa rebeldia de Salomão, gerou a divisão no reino. E essa divisão no reino só gerou mais destruição. Porque depois dele vieram outros reis que também se rebelaram contra o Senhor. A gente estudou aqui na escola bíblica do ano passado. Os reis que vieram após, eles sempre faziam o que era contrário ao Senhor. Eles sempre faziam o que era detestável aos olhos do Senhor. Olha lá, Salomão, os frutos da sua idolatria. Olha lá, Salomão, os frutos do seu pecado. Mas ele ainda provou da misericórdia de Deus enquanto estava vivo. Deus diz, olha, enquanto você estiver vivo, eu não vou dividir ainda não o reino, por amor a meu servo Davi. Porque você não guardou a minha aliança. Você não guardou os meus decretos, os quais eu mesmo lhe ordenei. Está aí, não estou inventando nada, por isso que está aí no versículo 11. A idolatria de Salomão teve consequências, assim como o pecado do homem tem consequências, irmãos. O pecado no coração do homem sempre vai levar a consequências maiores do que ele pode calcular. O ser humano, ele tem a tendência a calcular os seus atos. Ele calcula os seus atos e pensa, eu acho que dá. Ah, deu. Aí ontem mesmo eu estava assistindo um vídeo muito engraçado, para não dizer o contrário, trágico. Já viu aqueles pessoal que fazem parkour, né? Que eles pulam nas paredes e tal, não sei o quê. Aí tem lá, sempre tem aquelas pegadinhas com eles, né? Aquelas câmeras escondidas ali. Tem lá um cara todo empolgado, vou pular daqui para outro prédio lá e vai dar certo. Ele pula, errou, bateu a cara, caiu no chão, se lascou. Parece igualzinho o ser humano calculando o próximo passo que ele vai dar, que ele não vai ser destruído pelo pecado. Ele fala, eu estou pecando, eu estou em pecado, mas eu vou dar esse pulo aqui, está longe, mas eu vou conseguir, eu não vou cair não, eu não vou ser destruído não, quebra a cara. O ser humano calcula aonde consegue alcançar e sempre quebra a cara, porque está mexendo com algo que é destrutivo. O pecado é destrutivo. Irmãos, a história de Salomão nos mostra que a pessoa pode ser o mais sábio ou o mais tolo, pode ser o mais rico ou o mais pobre, pode ser homem ou mulher, pode ser quem for. A história de Salomão nos mostra que o ser humano não consegue obedecer à lei de Deus. O ser humano não consegue seguir o padrão moral de Deus. Deus deixou a sua lei, o seu padrão moral, e sempre os seres humanos não conseguiram obedecer ao seu padrão moral. Pastor, então por que Deus dá a lei? Para que o ser humano percebesse a necessidade de ter um Salvador. Constantemente, se eu não consigo agradar a Deus, o que é que eu preciso? De ajuda. Eu preciso de alguém maior do que eu preciso de alguém melhor do que eu preciso de alguém mais forte do que eu, para me ajudar a obedecer essa lei, para me ajudar a seguir esse padrão, para me ajudar a seguir nesse caminho de fidelidade ao Senhor. A lei de Deus não tem o propósito de salvar o homem. A lei de Deus tem o propósito de, mostrando a pecaminosidade do homem, fazê-lo reconhecer que ele precisa do Senhor. A primeira bem-aventurança de Jesus, lá em Mateus capítulo 5, é: bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Em outras palavras, bem-aventurados aqueles que reconhecem que não
precisam de um Salvador. Bem-aventurados aqueles que reconhecem a sua necessidade da salvação. Bem-aventurados aqueles que reconhecem que dia após dia, tentando ou possibilitando, não vai conseguir obedecer a Deus 100%. Precisa de um Salvador para ajudar. Precisa de um libertador para que o liberte do pecado. Dia após dia, irmãos, é deles que pertence o reino do céu, daqueles que levantam as suas mãos e dizem: Senhor, me salva. Senhor, me socorre. Senhor, me ajuda. Senhor, liberta-me de mim mesmo, porque eu não consigo. Mas volta aquela questão: pastor, mas Salomão era o mais sábio. Se ele não conseguiu, eu vou conseguir. Porque a gente tende a duvidar, irmãos. A gente tende a duvidar. Mas o que é que o Senhor Jesus declara para nós? Para o homem é impossível, mas para Deus nada é impossível. Para Deus tudo é possível. É isso que Deus declara quando os discípulos perguntam: Senhor, quem é que pode ser salvo desse jeito? Jesus fala: para os homens, realmente, para os homens é impossível ser salvo. Por sua própria conta, por seu próprio mérito, por sua própria força, na força do seu braço. Pelo tanto que você faz isso ou aquilo, você não vai conseguir. Mas para Deus não é impossível. Jesus já estava indicando ali aquilo que Deus iria fazer para libertar a humanidade, para salvar a humanidade. Irmãos, essa história de Salomão é trágica. Faz a gente olhar e perceber como o coração do ser humano é rebelde e pecador, independente da posição que ele esteja, independente de quem quer que ele esteja. Ele precisa de um Salvador. E aí que entra o Evangelho de Jesus. E aí que entra a mensagem das boas novas de Jesus. É por isso que Jesus vem à Terra, para salvar justamente aqueles que reconhecem que não salvam, que não conseguem salvar. Jesus vem exatamente para mostrar àqueles que não conseguem que agora é possível, por meio da fé nele. Jesus é esse Salvador. Eu queria que a gente abrisse Hebreus capítulo 12, para a gente, já estamos caminhando para terminar, para que a gente percebesse que agora é possível para o ser humano ser salvo, por meio da fé naquele que nos amou até o fim, daquele que perseverou até o fim, Jesus, o nosso Salvador. Hebreus capítulo 12. Nós vamos ler os versículos 1 ao 3. A palavra de Deus diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, pause. Que grande nuvem de testemunhas é essa? É o capítulo 11. Porque o capítulo 12 vem depois do capítulo 11. Né? E o capítulo 12 começa com um portanto. Essa grande nuvem de testemunhas que está aí no versículo 1 é os heróis da fé do capítulo 11. No capítulo 11, o autor de Hebreus vai mostrar todos os homens e as mulheres de Deus que perseveraram até o fim, que foram fiéis até o fim, que pela fé seguiram inteiramente ao Senhor. Não foi só Davi. Teve muitos e muitas que seguiram inteiramente ao Senhor, porque depositavam sempre a sua fé no Senhor, porque a salvação é pela fé, somente. É sempre pela fé no Senhor. Então, uma vez que nós estamos tão rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, continuando, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Pause de novo. Como assim? Que essa grande nuvem de testemunhas e essa corrida é o que? O autor de Hebreus tem em mente, irmãos, tipo os Jogos Olímpicos. O autor de Hebreus aqui está trazendo uma visão, uma ilustração de um jogo olímpico, de um estádio. E aí ele vai dizer que na plateia, olhando você nessa corrida, estão lá os heróis da fé, aqueles que permaneceram fiéis, aqueles que perseveraram e seguiram o Senhor, aqueles que amaram o Senhor até o fim, estão na plateia, olhando você na corrida lá. E ele vai dizer: uma vez que você vai correr essa corrida, jogue fora todo o peso, jogue fora tudo aquilo que lhe atrapalha, jogue fora tudo aquilo que está pesando. Aqui nós temos alguns atletas que gostam de correr. Quando você vai correr, você bota uma calça jeans, você bota um moletom,
Você corre dessa maneira? Não. Você corre com uma roupa leve, para que nada atrapalhe você de correr. É isso que o autor de Hebreus tem em mente. Tem coisa que está atrapalhando você na caminhada, nessa corrida. Jogue fora. Tire isso daquilo que está atrapalhando você e corra com perseverança a corrida que nos é proposta. A vida cristã, a caminhada cristã é uma corrida. E no fim dessa caminhada, versículo 2, por isso que ele vai dizer: tenham os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Porque Ele, maior do que Abraão, maior do que Davi, maior do que Jacó, maior do que Samuel, maior do que qualquer outro, Ele sim é o nosso exemplo de perseverança. Então, embora vocês tenham tão grande número de testemunhas, mantenham seus olhos lá na chegada, porque lá está o autor e o consumador da sua fé, lá está o Salvador da sua vida. Porque o versículo 2 continua dizendo: Jesus, Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita no trono de Deus. Irmãos, olha o que o versículo 2 está dizendo: Jesus, pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz. Que alegria é essa, irmãos? Que eu e você não desanimássemos na nossa caminhada, que eu e você não parássemos de perseverar, de amar o Senhor, que eu e você não desistíssemos de ser inteiramente fiéis ao Senhor, porque Ele suportou aquela cruz para que eu e você pudéssemos ter a possibilidade de chamar Deus de Pai, que eu e você tivéssemos a possibilidade de chamar o Senhor de amor e dizer: Senhor, eu quero o Senhor, eu quero voltar para casa, eu quero essa salvação que o Senhor oferece. É somente por meio de Jesus. Então, pela alegria que foi proposta para Ele suportou a cruz. Ele suportou toda a dor, Ele suportou todo o sofrimento, desprezando a vergonha, não se importando com o que iria passar. E, no final, assentou-se glorioso, majestoso à direita do trono de Deus, porque Ele saiu vencedor nessa corrida. Ele saiu vitorioso nessa corrida. E Ele nos chama no final, na chegada. Na última vez a Polly correu uma corrida, a gente não correu com ela, mas a gente ficou na chegada. Quando ela chegou, a gente estava lá: cadê? Filmando, cadê? Porque a gente estava ali, empolgado com a trajetória dela. Quanto mais Jesus no fim dessa corrida, irmãos, esperando você, aquele para o qual Ele morreu, Ele se entregou. Você acha que Jesus apostou pouco em você? Não foi pouco. Por isso, vem o versículo 3. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem, nem se desanimem. Salomão não perseverou em seguir o Senhor. Essas palavras me doeram no coração, irmãos, porque eu fiz essa pergunta para mim. Eu falei: Hildo, você vai perseverar em seguir o Senhor até o fim? E eu compartilhei isso com a minha esposa. Eu falei: amor, eu não sei. Eu quero perseverar em seguir o Senhor até o fim. Eu não quero ser como outros e outros que caem em pecados, que se desviam do caminho do Senhor. Eu quero perseverar. Essas palavras, irmãos, entraram no meu coração como uma espada de 2 gumes. Assim como a palavra é. E a questão para mim veio: você vai perseverar até o fim? O próprio Senhor Jesus disse: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Aquele que se mantiver firme, embora sofrendo, embora sendo atacado, embora sendo perseguido, se perseverar até o fim, será salvo. Receberá a coroa da vida, a qual está guardada para aqueles que creem, porque é pela fé, irmãos. Para não desanimar, para não cansar, para não fazer que nem Salomão. Já estou terminando. Para não cair no pecado, para não ser destruído pelo pecado. O chamado de Jesus para você é: arrependa-se. Arrependa-se e venha a mim. Arrependa-se
Olhe para mim. É isso. Olhe para mim. Se você olhar para um lado ou para o outro, se você vacilar, você cai. É que nem Pedro andando sobre as águas. Enquanto olhou para Jesus, andou. Quando percebeu a tempestade, caiu. O nosso problema é divisão. O nosso problema é divisão. Nós estamos com a visão torta. Nós estamos com a visão nas coisas erradas. Nós estamos com a visão em qualquer outra coisa, e não no Senhor. Salomão tirou os olhos do Senhor, porque era pecador. Nós, hoje, temos a salvação dos nossos pecados, a salvação de nós mesmos, porque Jesus se entregou na cruz para nos libertar. Não temos desculpa, irmãos. Não temos desculpa. Ele nos libertou daquilo que nos atrapalha. O que você tem que fazer é remover isso. As palavras finais de Hebreus, desse capítulo aqui, para encerrar essa mensagem é: abandone o pecado, persevere na fé, olhe para Cristo e lembre-se que você não está só. Abandone o pecado, persevere na fé, olhe para Cristo e lembre-se que você não está só nessa corrida. Tem outros correndo com você. Tem outros nessa mesma corrida. Tem outros perseverando junto com você. E até o fim, irmãos. Dia 7 de julho, estaremos lá em Socorro, correndo. Uma galera vai estar lá correndo. Ei, mas a alegria não vai ser de quem chega primeiro. Obviamente, alguns vão chegar na frente do que outros. Mas o importante é que todo mundo chegue na linha de chegada. Essa é a caminhada cristã, irmãos. É esse o convite que Jesus faz para você. Persevere até o fim. Olhe para mim. Se você não olhar para mim, você se lasca. Vamos falar uma modestez. Se você não olhar para mim, Jesus declara, você vai se lascar. Você vai quebrar a cara. Mas se olhar para mim, velho. Se olhar para mim. Eu não estou correndo a corrida. Vou correr a minha primeira agora. Mas, irmãos, quando a gente treina, a gente sabe até onde a gente vai, né? A gente fala, não, vou dar 10 voltas. Você está aí, quando chega na 7, você está ali. Meu Deus do céu. Não acaba não, né? Mas aí você dá o tal, você fala, oxe, só falta 2. Falta tão pouco para terminar. Falta tão pouco para o nosso Senhor voltar. Falta tão pouco para Ele redimir todas as coisas. Falta tão pouco para a gente experimentar o reino. Falta tão pouco. Falta tão pouco. Persevere. Pense bem naquele que suportou até o fim. Fique firme. Ame o Senhor de todo o seu coração. A humanidade, irmãos, sem Jesus, ela vai buscar prazeres, ela vai buscar riquezas, ela vai se envolver em práticas pecaminosas e repugnantes. Mas a pergunta de Jesus nessa noite fica para toda a humanidade, para nós: do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Marcos capítulo 8, versículo 36. Do que adianta a humanidade? Do que adianta Silvino? Do que adianta Yuri? Do que adianta Vitória? O homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma no fim das contas? É uma pergunta retórica, viu? É uma pergunta retórica, não adianta de nada. Bom mesmo é servir e seguir o Senhor. Amém? Se coloque em pé no seu lugar, vamos orar nessa noite. Se renda ao Senhor nessa manhã, meu irmão. Se renda ao Senhor nessa manhã, minha irmã. Jesus te chama a perseverar na caminhada. Jesus te chama a perseverar nessa corrida que Ele te chamou. E entenda, Ele está com você nessa corrida. A palavra de Deus declara que a perseverança vem de Cristo. A perseverança que nós precisamos vem do próprio Senhor que nos ajuda nessa caminhada. Ele nos fortalecerá, Ele nos ajudará. E Ele nos chama a fortalecer aqueles que estão fracos na fé, aqueles que estão desanimados. A dizer, vamos, persevere e continue